Olá, que bom ter a sua companhia aqui no Juris 360 Lab. Aqui a gente faz essa exploração focada no mundo jurídico, né? Nossa missão é destilar o essencial das decisões, trazer clareza, os pontos mais relevantes para quem precisa estar por dentro. Hoje a gente mergulha em algumas decisões importantes do informativo 1149 do STF. Vamos começar analisando três ADIs, três ações diretas de inconstitucionalidade. Temas bem diferentes, viu? Contratação emergencial, licitação com exigência sanitária e também organização de cartório. Ok, então vamos lá, começando pela ADI 6.890. Ela discutiu uma regra da nova lei de licitações, certo? Aquela que proíbe recontratar na mesma emergência uma empresa que já foi pega por dispensa. Qual foi o ponto central aqui? Olha, o ponto foi justamente esse: validar essa proibição. O STF entendeu que ela é constitucional, sim. A ideia é fechar uma brecha que existia na lei antiga, né? A 8666. Ah, na lei anterior. Exato. Antes era comum que essas contratações emergenciais fossem sendo emendadas assim, quase para sempre, fugindo da regra principal que a Constituição exige, que é licitar. A regra do artigo 37, na licitar sempre que possível. Isso. Então, essa nova regra tenta moralizar um pouco isso, evitar o abuso. Entendi. Então a intenção foi evitar aquelas contratações diretas que nunca acabavam. Mas essa proibição é total? A empresa fica impedida de contratar com o governo de novo? Não, não. E esse é o detalhe crucial, assim. A vedação vale para recontratar na mesma situação de emergência ou calamidade. Sabe? Se o prazo total for passar de um ano. Ah, tá. Só para aquela situação específica. Isso. Fora isso, a empresa está livre. Pode participar de licitação normal ou até ser contratada diretamente de novo, mas se for por outro motivo legal. Inclusive uma nova emergência, diferente da primeira. Hum. O STF buscou um equilíbrio, né? Tipo, precisa de agilidade na urgência. Precisa. Mas sem deixar a porta aberta para burlar a licitação para sempre. Faz sentido. Bom, saindo das emergências e indo para a saúde pública, tivemos a ADI 3.963. Essa era sobre uma lei lá do Distrito Federal. Aham. Essa lei exigia licença sanitária já na largada para empresas participarem de licitações de certos serviços, controle de pragas, essas coisas. Isso não complica demais? Uma exigência local a mais? Essa foi a discussão. Mas o STF considerou a lei do DF constitucional. O argumento principal foi a competência do DF para legislar sobre interesse local, né? E principalmente para proteger a saúde pública. Que está na Constituição também. Exato. O Supremo viu essa exigência da licença não como uma barreira indevida, mas como uma forma de garantir que as empresas tivessem qualificação técnica antes mesmo de entrar na disputa. Entendi, para serviços que mexem com a saúde. Isso, serviços que mexem diretamente com a saúde da população. É como se a lei federal desse as regras gerais do jogo, a licitação, mas o DF pudesse exigir um equipamento de segurança extra ou a licença por causa do risco envolvido ali. Interessante essa validação do poder local quando a saúde está em jogo. Certo. E para fechar esse bloco, mudando de assunto de novo, a questão dos cartórios na AD 7.655 de São Paulo. Isso, lá de Arujá. O caso envolvia uma lei que juntou a especialidade de protesto de títulos a um cartório que já existia, que fazia registro civil e notas. É a chamada desacumulação ou, nesse caso, uma acumulação, né? Na prática foi uma acumulação de serviço naquele cartório. E qual foi o problema aí? O que se questionou? Exato. O problema levantado foi se essa reorganização feria a regra do concurso público para ser titular de cartório. Aquela regra do artigo 236 da Constituição? Ah, a exigência do concurso. Isso. Quer dizer, o titular original passou em concurso para registro civil e notas, mas não para protesto. Ele poderia simplesmente ganhar essa nova atribuição assim. E como o STF resolveu essa... Então, eles usaram a interpretação conforme. Basicamente disseram o seguinte: olha, a lei que permite acumular a nova especialidade pode valer, desde que... Sempre tem um desde que. Pois é, desde que o titular do cartório tenha passado em concurso público para pelo menos uma das funções que ele já exerce, seja de notas ou de registro. Não precisa ter concurso específico para cada nova especialidade acumulada, mas tem que ter entrado por concurso em algumas delas. Entendi.
Garante a entrada pelo concurso, de alguma forma. Exatamente. Isso preserva a autonomia do Estado para organizar seus cartórios. Mas, ao mesmo tempo, reafirma a exigência constitucional do concurso como porta de entrada, né? A decisão também lembrou que acumular funções é permitido em cidades pequenas ou sem viabilidade econômica, como já diz a lei dos cartórios. Entendi. Então, a mensagem é que a reorganização administrativa não pode atropelar o princípio do mérito via concurso público. Bom, analisamos aqui os pontos essenciais dessas três decisões importantes do informativo 1149. Cobrimos desde regras para evitar abusos em contratações emergenciais, passando pela proteção da saúde em licitações locais, até a manutenção da exigência de concurso na organização dos cartórios. Foi bastante coisa para esse bloco, nos veremos no próximo bloco. Olá! Estamos de volta, continuando nossa conversa sobre o informativo 1149 da STF. Agora a gente foca em 3 julgados bem específicos. Isso mesmo. Decisões importantes, né? Vale a pena olhar com calma o que a Corte decidiu. Vamos lá, então. Primeiro, a ADI 3877, lá do Distrito Federal. Basicamente, uma lei de lá proibia cobrar por ponto extra de TV a cabo. Parece bom para o bolso, né? Mas o STF diz que não podia. O X da questão aí foi a competência, sabe? Quem pode legislar sobre telecomunicações? A União, certo? Exato. A Constituição, lá no artigo 22, inciso 4º, e no 21X, diz que é competência da União legislar sobre telecomunicações e explorar esses serviços. Então, uma lei do DF, mesmo com a melhor das intenções, tipo proteger o consumidor, acaba invadindo essa área federal. Não pode. Ah, entendi. Quer dizer, mexe com a regra do jogo, que é federal. Justamente. E já existe lei federal sobre isso, né? A Lei 8977, de 95, da TV a cabo, ela já trata da remuneração dos serviços prestados, incluindo a possibilidade de cobrar por pontos adicionais. Então, o STF só reafirmou que o Estado ou o DF não podem criar obrigações ou proibições nesse setor. Isso, basicamente não podem mexer no núcleo do serviço de telecomunicações, que é regulado pela União. Faz sentido para manter um padrão nacional, imagino. Bom, vamos para a próxima. ADI 3815. Essa veio do Paraná. Essa aí. Tratava de vedações aos membros do Tribunal de Contas do Estado, o TCE de lá. Que tipo de vedação? A lei orgânica do TCE paranaense proibia os conselheiros de participar de sociedades comerciais. Tinha uma exceção, né? Podiam ser acionistas ou cotistas, mas sem poder de gerência, sem mandar na empresa. E o STF concordou com essa regra? Concordou. Validou a norma. O argumento principal foi o princípio da simetria. Simetria com quem? Com o federal. Exatamente. Essa regra do Paraná, ela espelha uma proibição que já existe para os ministros do TCU, o Tribunal de Contas da União. Está lá na lei do TCU, a 8443 de 92. Ah, então é para manter o mesmo padrão de exigência de imparcialidade, tanto no federal quanto no estadual. Perfeito. A ideia é garantir a imparcialidade, a dedicação exclusiva ao cargo. E a exceção de poder ser sócio minoritário sem gestão também foi considerada válida porque é igualzinha à regra federal. Mantém a isenção. Entendido. Garante a integridade dos órgãos de controle, né? Agora, ok, vamos mergulhar um pouco mais na DPF 474 do Rio de Janeiro. Essa é sobre autonomia universitária. Sempre um tema quente. Com certeza. É um caso complexo mesmo. O ponto central é o artigo 207 da Constituição Federal. Ele garante às universidades autonomia de gestão financeira e patrimonial. Autonomia na prática, né? Não só no papel. Isso exige um espaço mínimo de autogestão, como disse o STF. A universidade precisa ter liberdade para gerir seu próprio dinheiro. O repasse em duodécimos, quer dizer, o dinheiro do orçamento chegando todo mês em parcelas, é uma forma comum de fazer isso acontecer. Mas não é a única forma, pelo que entendia. Não é única. O STF já até mencionou isso antes, que outros modelos, tipo o de caixa único, também podem ser válidos dependendo do caso. A questão é garantir a autonomia na prática. E o que estava pegando lá no Rio de Janeiro especificamente? Qual era o problema que levou à DPF? Olha, o problema era bem pé no chão.
O governo do estado, mesmo tendo dinheiro previsto no orçamento para as universidades estaduais, o ERJ, o ENF, o ESO, criava dificuldades para liberar a grana. Como assim? Assegurava a liberação mesmo de verba já empenhada, sabe? Na prática, a universidade tinha o dinheiro no papel, mas não conseguiu usar. Isso, claro, esvazia completamente a tal autonomia financeira. Nossa. E tem um detalhe importante. A própria Constituição do Rio de Janeiro, depois de uma emenda lá em 2017, escolheu um modelo de duodécimos. O próprio Estado definiu que o repasse para o ERJ, o ENF e o ESO seria mensal. Peraí, então o Estado do Rio definiu na sua Constituição que faria o repasse mensal e depois dificultava esse repasse. Aí complica mesmo. E o STF, o que decidiu no final? Então, o STF bateu o martelo. O governo do Rio tem que seguir a regra que ele mesmo criou na Constituição Estadual. Ou seja, tem que fazer o repasse mensal, os duodécimos dos recursos que estão lá no orçamento para as universidades. Ah, bom. Mas, assim, o tribunal também ponderou uma coisa. Disse que em situações bem específicas, tipo queda brutal de arrecadação, como previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, Sei, a LR. isso, a LRF, artigo 9º. Nessas situações, pode sim haver um contingenciamento, uma limitação temporária desses repasses. Só que essa limitação tem que ser proporcional, justificada e não pode comprometer as despesas obrigatórias, o essencial para o funcionamento da universidade, né? Entendi. Tem que ter um limite para esse contingenciamento também. Exato. E aí fixaram uma tese, né, que diz basicamente isso. O artigo 207 exige esse espaço mínimo de autogestão para as universidades, e que isso pode ser feito pelos duodécimos, mas não obrigatoriamente, a não ser que o próprio Estado escolha esse modelo, como foi o caso do Rio. Resumindo, então, vimos um caso de competência em telecomunicações, outro sobre simetria nos tribunais de contas e essa discussão mais a fundo sobre autonomia universitária versus gestão orçamentária. Bem variado. Bastante. E essa última decisão da ADPF 474 deixa a gente pensando, né, sobre essa tensão constante entre a autonomia que a Constituição garante e a realidade dura do orçamento dos estados. É verdade. Como achar o equilíbrio? Como garantir que a universidade tenha liberdade para pesquisar, para ensinar, sem que o controle fiscal, que também é necessário, acabe sufocando essa liberdade essencial? Uma pergunta difícil, hein? Fica aí a reflexão. Bom, assunto para pensar, a gente se vê no próximo bloco para continuar essa análise. Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no Juris 360 Lab. Hoje a gente mergulha em decisões recentes e bem importantes do STF, direto do informativo 1149. Olá, isso mesmo. Separamos 3 julgados para discutir hoje. Exato, o foco vai ser previdência de parlamentar, aquela questão da imunidade tributária para música e também acesso a dados fiscais. Vamos desvendar a ADPF 853, o tema 1083 e a ADI 7276. Perfeito. São decisões assim com bastante impacto prático, né? Vão desde como se organiza a previdência de político até imposto na era digital e cultural. Vamos fundo nos argumentos de cada uma. Então tá. Começando pela ADPF 853. O centro da discussão aqui, pelo que eu entendi, são deputados federais que já eram servidores públicos com regime próprio de previdência, o RPPS. Isso. A dúvida era: antes da emenda 103, a da reforma da Previdência, eles podiam optar pelo plano do Congresso, o PSSC. Parece que tinha alguma coisa que impedia, né? Tinha sim, alguns atos normativos barravam essa opção, mas o STF considerou esses atos inconstitucionais. O argumento principal foi o critério da especialidade, sabe? Ah, a regra específica prevalecendo sobre a geral. Exatamente. Embora a emenda 103 tenha mudado regras gerais para servidores com mandato, ela mesma trouxe lá no artigo 14 uma exceção, uma regra bem específica para os congressistas que já eram segurados, permitiram que eles escolhessem o PSSC. Entendi. Então a própria emenda tinha essa brecha, digamos assim. Não diria brecha, mas uma regra específica mesmo. O STF entendeu que essa norma específica tinha que prevalecer. Impedir a opção, segundo a decisão, violaria a separação dos poderes, a isonomia entre os parlamentares e até o pacto federativo. Certo.
E na prática, o que isso significa para esses parlamentares? Bom, significa que quem optou pelo PSSC antes da emenda 103 pode ficar lá, tranquilo. E mais, podem até suspender a contribuição para o RPSS de origem enquanto durar o mandato no Congresso. Interessante essa questão da especialidade. Faz sentido. Bom, vamos mudar de tema agora. Música e impostos. Tema 1083. Ah, sim. Aquele da imunidade musical? Isso, da SE 75, a PEC da música. A imunidade de impostos para fonogramas, videofonogramas. A pergunta que chegou no STF foi: e os suportes físicos, tipo disco de vinil, feitos fora do Brasil, mas com música de artista brasileiro? Entram nessa imunidade? Pois é, a pergunta era essa e a resposta do STF foi um não bem claro. Não, mesmo com o artista brasileiro? Mesmo com o artista brasileiro. A tese fixada diz que a imunidade do artigo 150, inciso 6, a linha E, não se aplica a esses suportes materiais importados. Mas por quê? Qual foi a lógica? A lógica está na origem da emenda, na intenção do legislador. A PEC da música foi criada para quê? Para proteger e incentivar a produção nacional, a indústria fonográfica brasileira, para equilibrar a competição com produto pirata e importado. Ah, então a chave é o produzidos no Brasil. Exatamente. Essa expressão no texto constitucional foi vista como um limite geográfico mesmo, intencional. Se a imunidade valesse para um disco feito na Argentina, por exemplo, que foi o caso concreto, ou em outro lugar, seria estender o benefício por analogia, né? E não foi essa a ideia. A proteção é para a cadeia produtiva daqui. Entendido, foco total no produto nacional. Claríssimo. Agora, para fechar, a ADI 7276. Essa mexe com um assunto delicado: sigilo bancário e fiscalização. Sim, essa ADI questionou normas do CONFAS, aquele convênio que obriga bancos e financeiras a passar informações de operações eletrônicas para os fiscos estaduais. Coisa de Pix, cartão de débito, crédito. Operações que podem envolver ICMS, certo? E a alegação era de que isso violaria o sigilo bancário, privacidade. Exato, essas eram as alegações principais. Mas o STF validou as normas, considerou constitucionais. O ponto central do entendimento é que não se trata de quebra de sigilo. Não é quebra? Como assim? É visto como uma transferência de sigilo. As informações saem do banco, que tinha o dever de sigilo, e vão para a administração tributária, que também passa a ter o dever de manter esses dados confidenciais. O sigilo não some, ele só muda de guardião, entende? E para uma finalidade específica, que é fiscalizar o ICMS. Ah, interessante essa visão. Transferência de sigilo. E a questão de precisar de lei para isso, como ficou? O STF classificou essas normas como obrigações acessórias, ou seja, ferramentas e instrumentos para que o fisco consiga fazer o trabalho dele, de fiscalizar e arrecadar o imposto. Por serem instrumentais, o tribunal entendeu que não precisaria de lei em sentido estrito, bastando o convênio do CONFAS. Afastou a violação à reserva legal. E a privacidade e intimidade? Também afastou violação. O STF seguiu a linha de outros julgamentos importantes, como a de 2390 e o tema 225, aquele do Ré 601-314, que já tinham permitido o acesso do fisco a dados financeiros para fins tributários, desde que com mecanismos de proteção. Certo. Então, fazendo um resumo rápido do que a gente viu. Na DPF 853, valeu a opção pela Previdência do Congresso para quem já era servidor por causa da regra específica. Isso. No tema 1083, a imunidade da música ficou restrita ao que é produzido aqui no Brasil mesmo. Exato. O foco é nacional. E na ADI 7276, o STF disse que é constitucional, sim, essa transferência de informações de pagamentos eletrônicos para o fisco, não sendo considerada quebra de sigilo. Perfeito. É interessante notar como, mesmo em temas tão diferentes, o STF acaba lidando com questões parecidas, né? A relação entre norma geral e específica, o alcance dos direitos individuais frente ao poder de fiscalização do Estado. Verdade, são ponderações complexas sobre como equilibrar esses valores todos que estão na Constituição. Fica a reflexão, né? Qual o limite dessa flexibilização de garantias individuais em nome da necessidade de arrecadação e controle? Exato.
Um ponto sempre sensível. Com certeza. Bom, olha, para quem gostou dessa análise e quer continuar acompanhando as discussões aqui do Juris 360 Lab, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like. Ajuda muito a gente a produzir mais conteúdo. Isso aí, agradecemos a companhia de todos e ficamos por aqui hoje. Até a próxima.